Hoje nós vamos falar sobre o aborto. Para alguns, uma alternativa simplista de quem quer livrar-se de um problema. Para outros, uma situação de desespero, pânico, na hora de se imaginar diante de uma situação que seria insolúvel do ponto de vista financeiro, entre outras coisas. Nós vamos falar sobre esse tema hoje com grande vagar, porque estamos recebendo a presidente da Associação Guadalupe, que é a Mariângela Consoli de Oliveira, e a assessora jurídica da associação, que é a doutora Cláudia de Araújo, que já é conhecida de todos nós, já veio aqui algumas vezes com grandes reflexões sobre temas importantes. Sim. Começo com Mariângela para nos falar o que é a Associação Guadalupe. A Associação Guadalupe, ela veio como ela é uma instituição, né, uma entidade civil sem fins lucrativos, que veio para poder ajudar, amparar, né, mulheres que procuram por essas situações de aborto, certo? Diante de um quadro tão grave que hoje nós vivemos, muitas meninas ainda são expulsas de suas casas, procuram por aborto por desespero. Então, entra nesse momento a Associação Guadalupe, que veio realmente, que aparece nesse contexto todo para poder ser esse apoio, né, um apoio até familiar na vida dessas meninas. É uma entidade filantrópico, né? É uma entidade católica, né? Claro, nós não podemos jamais perder a nossa identidade, mas é uma entidade que atende a todas as pessoas indistintamente, porque não deixa também de ser uma obra social. A doutora Cláudia, que está aqui com a gente também, eu gostaria de uma reflexão em cima de um tema que me surgiu quando vi as senhoras aqui para falar sobre esse assunto. Se a gente admitir, né, que existe um período da gestação em que a vida pode ser interrompida, qualquer dia a gente vai chegar também à ideia de que, por uma questão de conforto, né, a gente pode limitar também o tempo da idade de alguém que esteja com uma doença muito grave, ou até com uma idade avançada, quando passa a ser um certo transtorno para a família, até por conta de Alzheimer, de uma série de outras situações que levam à demência, à senilidade. Então, um dos propósitos da associação justamente é esse, conscientizar essas mulheres que, independentemente do tempo de gestação, ela tem uma vida dentro dela que muitas vezes não foi planejada, mas que ela merece ter a opção de sobreviver. Por quê? A mulher, ela tem essa opção, eu vou fazer o aborto porque eu quero me livrar desse problema na minha vida. Só que a criança, ninguém pergunta para aquele bebê se ele quer sobreviver, se ele quer viver. E quem disse que ele se sente um problema? Ele é uma vida. Então, muitas vezes, o que nós observamos é que a vida da mulher, ela se sobrepõe à vida desse feto. Só que a mulher, ela tem a liberdade, o livre-arbítrio de decisão. Aquela criança, ela depende da decisão dessa mulher para sobreviver. Então, o que a associação busca justamente é isso, conscientizar essa mulher que ela não está sozinha, que aquela criança precisa daquele corpo, daquele útero, para ser gerado, para que ela nasça e sobreviva àquele ataque, porque não deixa de ser um ato de tortura, é um crime, né? Dentro da legislação, é inadmissível que uma vida sobreponha a outra. Né? Nós temos o que hoje em dia nós vemos muito, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, esse bebê, desde a sua gestação, desde a concepção, ele já tem os direitos dele assegurados, inclusive pelo próprio Código Civil, né? Que no artigo 2º fala que desde a concepção os direitos do nascituro são garantidos, são protegidos. Então, nós não temos como proteger alguém que não existe. Então, como que eu vou e mato, né, um ato de covardia, para eu tentar resolver um problema que muitas vezes a pessoa procurou, porque ninguém engravida sozinho, né, e eu mato uma criança? Então, realmente, isso é um ato, para mim, inadmissível também. Agora, Mariângela, há quanto tempo a entidade funciona e quantas pessoas vocês têm ideia de já terem atendido? Olha, a entidade formalmente, ela funciona desde 2013. Ela foi fundada em 2013. Mas ela foi fundada por conta de de um trabalho que já vinha sendo executado assim, desde 2009.
né? Então, eu entrei realmente para o movimento em defesa da vida, para o Provida, em 2005. Eu trabalhava com algumas pessoas, indo para Brasília para tentar barrar o projeto de lei, que parece que era o 1191, que estava para ser aprovado. Então, desde 2005, eu trabalho com essa questão da vida. Esse projeto tinha o propósito Ele de tinha o legalizar propósito o de legalizar o aborto. Então, várias pessoas, nós íamos para Brasília sempre, né, para poder estar conversando com os deputados, para barrar esse projeto. E, graças a Deus, conseguimos, por unanimidade, né, que esse projeto não fosse aprovado. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que não é somente ser contra o aborto, mas nós tínhamos que fazer realmente algo, né, pela vida. Em 2009, eu conheci um grupo de mexicanos que vieram para o Brasil para dar uma capacitação para as mulheres, para as pessoas que queriam aprender a abordar as gestantes que procuravam por aborto. E eu participei desse curso, dessa capacitação. Então, desde 2009 que eu faço esse trabalho de abordagem a essas gestantes. Tem ideia de quantas já foram atendidas? Mais de 2.000 crianças já foram salvas do aborto. Que bom, né? Mais de 2.000 crianças. Essa inspiração do nome Guadalupe certamente vem dos mexicanos aí, porque Vem dos Guadalupe é a padroeira do México, exatamente, né? Padroeira do México e padroeira dos nascituros também. Agora, eu não sei, eu tenho ouvido falar uma coisa que me parece mais absurda ainda do que o aborto, né? Parece que agora tem um grupo de cientistas que está pretendendo legalizar que se mate a criança depois de nascida. Mas eu vou lhe pedir para a gente falar sobre esse tema na sequência da entrevista, já, aqui. E hoje nós estamos falando sobre o aborto, né? Estamos recebendo aqui a Associação Guadalupe, através de sua presidente, das assessoras jurídicas, e nós vimos falando aí sobre essa história, né, de abortar. A entidade tem o propósito exatamente de demover as pessoas dessa intenção. Ora, por descarte, né? Porque não quer ter o problema. Ora, por ter medo de trazer ao mundo mais uma criança que vai surgir de uma gestação não planejada. Maria Angela Consoli está conosco, agora Mariana Gomes, que é assessora jurídica também da entidade. Eu vou perguntar, presidente, mais uma vez aqui sobre essa história que eu soube, mas preciso confirmar. Tem gente doida também agora querendo que seja admitida a possibilidade de matar a criança depois de nascida? Existe hoje uma corrente já nos Estados Unidos, um casal de biólogos que já estão fundamentando, após defendendo essa tese que o bebê deva ser morto após o parto. Eles não julgam essa questão nem como uma eutanásia, porque o bebê não está sofrendo, não existe um motivo. É um bebê saudável. Um bebê saudável. Por que eles não querem dar a doação? Para não sensibilizar a mãe, para que a mãe não se não se sensibilize, não tenha remorsos, não tenha vontade de ver o bebê, não tenha nenhum sentimento por aquela criança. Então, inclusive, isso é coisa maluca, mas também nós temos nos Estados Unidos aborto até o 9º mês, né? Então, é uma questão assim, muito longa até. Mas eu fiquei sabendo, eu participei de uma palestra sábado, em São José, com a doutora Elizabeth Equipe, mas fiquei muito horrorizada com essa colocação, porque não dá para imaginar que uma mãe, uma mulher, um ser humano, né, chegue num ponto de querer realmente matar uma criança viva, porque não é desejo aqueles pais criarem aquele filho. Absolutamente desumano, né? A pessoa deixar uma criança nascer, depois vai lá e mata para a mãe não sentir remorso. Que coisa de maluco. Sim, mas e o vínculo, né? Já existe o vínculo materno, né? Então, como ficaria o psicológico também dessa mãe, né? A criança, ela desde a concepção, ela é resguardada pelo nosso direito, né? Pelo nosso Código Civil, é amparado pelo Código Penal, e nós também não podemos deixar de falar da nossa Constituição Federal, que tem no artigo 5º, né, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, né, quais são os direitos à vida, e vem toda aquela sucessão. Então, assim, suprimir a vida por um
desejo, então a conscientização das pessoas ela tem que ser melhor avaliada, né? Nós que acreditamos que o corpo humano é um templo de Deus, né, doutora Maria Ângela? Como é que a gente pode admitir uma loucura dessa, né? Não, a nível, se nós vamos julgar isso a nível espiritual, é demoníaco. Eu só vejo isso como uma obra demoníaca, porque humanamente falando, não é possível que uma pessoa tenha a capacidade de cometer um crime hediondo, né, como esse. Porque, na verdade, o aborto é também um crime hediondo, né? Porque você pratica um crime, uma covardia contra um ser humano indefeso. Certo? Acho melhor até a gente nem falar mais nisso, porque pode ter um doido aí que acha que a ideia é Que boa a ideia e queira dar para boa, frente exatamente. aqui. Eu queria, então, falar praticamente sobre a atenção da Associação Guadalupe. Sim. Uma pessoa que esteja assistindo agora, que tem um problema, ou que conheça alguém que está para praticar uma loucura dessa, né, de sacrificar a vida de uma criança por desconforto, por não estava planejando. Como é que pode ser orientada essa pessoa para procurar a Associação Guadalupe, onde fica, contatos, telefone, internet, enfim? Olha, nós estamos em São José dos Campos, temos o nosso Face, né, Associação Guadalupe, temos o nosso telefone, 12-3341-8536, e também eu tenho o meu telefone, o WhatsApp, que é o 129-8192-7401. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo, entrar em contato com a associação. Nós vamos até o local, se necessário. Viajamos o Brasil, o mundo todo para salvar uma vida. Não fazemos sacrifício nenhum, muito pelo contrário, é uma graça muito grande poder deslocar do seu habitat, do seu mundo, para poder ir ao encontro daquela criança. E vale a pena, porque no momento em que aquela criança nasce e que nós pegamos esse bebê no colo, nós assim olhamos para esse bebê e falamos, meu Deus, quanto valeu a pena lutar por essa criança estar viva, né? Doutora Mariana Gomes, é claro que isso aí demanda custo, né? Eu acredito que vocês, do jurídico da associação, sejam inclusive voluntários, mas tem sempre despesa, né? Como é que alguém que esteja assistindo a gente pode colaborar, concorrer, ajudar, viabilizar passagens, deslocamentos e tudo mais? A obra, ela vive de doações, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? E entre outros voluntários que existem na Guadalupe, nós temos psicólogos, nós temos médicos, assistentes sociais, a essa atrocidade que vem acontecendo a cada minuto no nosso país, né, e no mundo. Doutora Maria Ângela, então, para a gente encerrar, eu queria sua fala a respeito dessa situação, para alguém que eventualmente esteja em casa nos assistindo agora, a senhora fala para ali, ó, que vai todo mundo lhe ver, para tirar da cabeça essa coisa de aborto, essa solução simplista que as pessoas dão hoje em dia a esse caso. O que eu tenho para falar, a mensagem que eu tenho para dizer é que, mesmo quando uma mulher pensa em abortar ou ela chega a abortar, ela nunca vai deixar de ser mãe. Você gerou um filho, mesmo que seja por um minuto, você foi mãe. E quando a mulher aborta, ela entra numa crise psicológica, existencial muito grande, e é para o resto da vida, porque ela sabe que ela matou seu próprio filho. Então, quando nós estamos diante de um fato de uma mulher que procura por um aborto, o que nós temos que fazer é acolher essa mãe, é dar todo o suporte para essa mãe, oferecer para essa mãe aquilo até aquilo que nós não temos, mas nós buscaremos a ter, nós buscamos, né, de uma forma, nós vamos ao encontro daquilo que nós não podemos oferecer. E falar para essa mãe que o filho é dela e que mesmo que ela venha um dia, né, por o desespero, a cometer essa atrocidade que é matar o seu próprio filho, ela não vai conseguir abortar a sua alma, porque a sua alma é uma alma materna. Isso vai ficar para sempre no seu coração. Ao concluir essa entrevista, agradecendo a presença de todos, lembrar a você o que eu falei minutos atrás, né? Se a gente admitir que pode ter ascendência sobre uma vida até determinado mês da gestação, um dia pode ser que também se estabeleça limites
a idade provecta, porque tanto um quanto o outro, se for pensado da forma simplista que muita gente pensa, dão trabalho e representam um problema. Hora de descartar também o idoso ou o doente crônico. Triste, mas uma realidade que tem que ser levada em conta.